Você sente que por mais que trabalhe, nunca tem tempo suficiente? A cada dia que passa, a lista de tarefas cresce, as responsabilidades se acumulam e a sensação de estar sempre correndo atrás só aumenta? Mas e se eu te dissesse que existe um método para você mudar isso? Um sistema que eu refinei ao longo de anos e que me permite conciliar trabalho, estudo, esporte, família e ainda conseguir me divertir no final de semana. O segredo é a organização. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como eu faço para ser produtivo sem enlouquecer e eu vou te mostrar como que você também pode fazer o mesmo. Seja bem-vindo ao canal do Moa. Aqui eu te mostro o empreendedorismo na prática, sob a visão de quem está vivendo o dia a dia da construção de um negócio digital. Eu comecei a me interessar por desenvolvimento pessoal lá para 2016, mais ou menos, né? Nessa época eu estava trabalhando como freelancer, estava ganhando algum dinheirinho e tal, e eu sempre fui muito ambicioso, né? Sempre quis ganhar dinheiro, e eu comecei a estudar na internet e eu me deparei com uma comunidade de blogueiros chamava comunidade FIRE. FIRE era uma abreviatura para Financial Independence Retire Early, alguma coisa assim. Traduzindo aqui numa tradução livre, seria independência financeira e aposentadoria cedo, né? Aposentadoria antecipada. Quem não quer ser independente financeiramente e se aposentar cedo, né? É uma proposta que salta aos olhos, né? O que essa galera fazia era basicamente compartilhar suas experiências sobre como eles estavam fazendo para ganhar mais dinheiro, para economizar mais dinheiro, e isso acabava esbarrando bastante em desenvolvimento pessoal, né, como um todo. Então foi na busca por querer ganhar mais dinheiro que eu acabei me deparando com o desenvolvimento pessoal, e acho que um dos grandes pilares assim que eu tive no meu desenvolvimento pessoal foi esse lance de produtividade. O que eu percebo assim ao longo de 10 anos estudando sobre o assunto, produtividade está diretamente relacionado à organização. Se você entrar aqui no meu escritório agora, eu estou gravando no meu escritório / estúdio da empresa, né? Vai estar uma bagunça isso aqui, né? Mas isso não significa que ele não vai estar organizado, né? Ele pode não estar exatamente tudo separadinho, bonitinho e tal, mas existe um nível de organização funcional que eu tenho certeza que é o principal pilar que me faz ser produtivo, né? Essa organização física, a organização da minha agenda, a organização do meu computador, das minhas pastas, dos meus diretórios, a organização dos meus horários. Eu tenho plena certeza que para você ser uma pessoa produtiva, você precisa ser uma pessoa organizada. E por que ser organizado, né? Quando a gente fala de trabalho e principalmente organização de trabalho, né? A gente tem que citar um lance que chama metatrabalho. O que é o metatrabalho, né? O metatrabalho é o trabalho necessário para que você consiga trabalhar. Então eu vou trazer uma ilustração aqui, né? Um chefe de cozinha, antes dele começar a preparar a refeição, ele faz um negócio que se chama mise en place. O que é o mise en place? É você preparar a sua estação de trabalho. Você precisa seguir uma receita, e nessa receita você precisa colocar a carne na panela e depois adicionar a cebola e depois adicionar o alho. É muito mais fácil quando chegar o momento de você adicionar a cebola, essa cebola já está cortadinha, picadinha, pronta para ser utilizada, né? O alho é a mesma coisa. Você precisa de água quente no momento determinado. Você não vai parar no meio da receita para esquentar a água, né? Então essa água ela já tem que estar quente no momento que você precisar dela. Tudo isso chama mise en place na culinária, que é o ato de você organizar a sua bancada de trabalho para você poder preparar a sua comida. O mise en place nada mais é do que um meta-trabalho. E por que é importante você executar um bom meta-trabalho antes de você executar de fato o seu trabalho, né? Isso é uma questão biológica, né? Nosso cérebro ele foi desenvolvido ao longo dos milhares de anos, centenas de milhares de anos, para priorizar o foco. Então você imagina os nossos ancestrais perdidos no meio da floresta, né? E aí de repente vem um leão. Você precisa focar exatamente naquele leão, você não pode ter mais nada na sua cabeça
porque o seu único objetivo ali é fugir desse leão para você não morrer. Ok, a gente não tem leões hoje em dia, né, no nosso dia a dia, mas o nosso cérebro continua meio que interpretando o mundo de forma similar, né? Já que o nosso cérebro foi programado para o foco, toda vez que a gente muda de foco, é um gasto cognitivo muito grande, né, para você poder retomar esse foco. Então, se você está trabalhando e aí de repente você precisa parar o seu fluxo de trabalho para procurar um documento que não está à mão ou para instalar um software que não estava previamente instalado, o que vai acontecer é que você vai perder esse foco, né, esse estado de flow, de concentração, e você vai ter um custo muito alto cognitivo para poder retomar esse foco, né? Então o resumo aqui é muito simples. Você ser uma pessoa desorganizada te torna uma pessoa mais burra. E o contrário é verdade, né? Quanto mais organizado você for, mais produtivo você vai ser. Quanto mais produtivo você vai ser, mais rápido você termina suas tarefas. Quanto mais rápido você termina suas tarefas, mais tempo sobra para outras tarefas, né? Então, se a gente fosse resumir isso aqui, significa que quanto mais organizado você é, mais qualidade de vida você tem. Tem um livro muito bom chamado Getting Things Done, de um cara chamado Paul Allen. É um livro de 2001, ou seja, de 25 anos atrás, quase 25 anos atrás, mas que é maravilhoso e super atual. Talvez até atual demais para os nossos tempos de baixo foco em rede social, por exemplo, né? A premissa desse livro é muito simples e eu acho que dá pra gente fazer uma analogia aqui com o computador para você entender, né? Resumidamente, a sua memória, ela não é um HD, ela é uma memória RAM. Bom, para quem não tá familiarizado com computação, a memória RAM é onde a gente armazena as coisas muito rapidamente, né? Ela serve para armazenamento rápido, mas isso é um armazenamento volátil, ou seja, quando a gente desliga o computador, tudo que está armazenado na memória RAM vai embora. Já o HD é onde a gente armazena as coisas de forma permanente. Só que essa habilidade de a gente poder desligar o computador e quando a gente ligar novamente, essa informação vai estar lá no HD, esse recurso ele vem com um custo, que é acessar essa informação, ele é um pouco mais custoso, ele é um pouco mais difícil do que acessar a informação de uma memória RAM. De forma bem resumida e simplificada, é assim que funciona um computador, tá? E aí, segundo o Paul Allen, né, nosso cérebro, ele funciona muito mais como uma memória RAM do que com um HD. Ou seja, o nosso cérebro ele foi feito para ter ideias, não para guardar ideias. E aí, o que o Paul Allen ensina é um método para você parar de guardar essas ideias na cabeça, né? A cabeça não foi feita para isso, e começar a armazenar essas ideias de uma forma mais eficiente. Eu não tenho a pretensão de explicar o livro aqui para você, né? Inclusive eu recomendo que você compre o livro e leia o livro, né? Mas se a gente for resumir o método que é ensinado nesse livro, a gente consegue resumir ele em 5 grandes etapas: coletar, processar, revisar, organizar e fazer. Então vou dar um exemplo aqui para ilustrar. Imagina que você está caminhando na rua, você saiu para almoçar, por exemplo, e aí no meio do caminho você lembra, você fala, putz, eu preciso pagar uma conta até o final da semana. O que você vai fazer? Você vai anotar isso em algum lugar e guardar no bolso, acabou. No final do dia, você vai pegar todas as suas anotações do dia, né, e vai processar essas anotações. Pagar a conta vai estar lá no meio das suas anotações. Aí você fala, bom, eu preciso pagar na sexta-feira. Então, lá na sua agenda, você vai anotar que na sexta-feira você precisa pagar aquela conta. Chegou na sexta-feira, você vai e executa essa ação que é pagar a conta. Muito simples, né? Ou seja, foi baseado no GTD, né, no Get Things Done, que eu desenvolvi o meu método de organização, que é o que eu vou compartilhar com você aqui hoje. Bom, primeiro de tudo, né, a forma com a qual eu me organizo, ela foi desenvolvida em anos assim, de trabalho. Né? Eu estou há 10 anos desenvolvendo e aprimorando as minhas
habilidades de produtividade, né? Eu bebi de várias fontes, eu li vários livros sobre o assunto, fiz cursos sobre o assunto, né? Mas eu diria que o Get Things Done é o pilar principal da minha metodologia, digamos assim, né? Antes da gente falar da metodologia em si, eu quero falar das ferramentas que eu uso para poder executar essa metodologia. São 3 ferramentas, basicamente. Todoist, Google Calendar e ClickUp. O meu Todoist é onde eu organizo as minhas tarefas de curto prazo, né? Ou seja, as minhas tarefas do dia a dia. É lá que eu coloco todas as tarefas que eu vou fazer no dia, né? E também é onde eu organizo o meu inbox, ou seja, é no Todoist que eu anoto tudo que eu vou pensando ao longo do dia. O Google Calendar é onde eu organizo a minha rotina de médio prazo, né? As minhas tarefas de médio prazo. Absolutamente todos os meus compromissos estão no Google Calendar. Por quê? Né? Então, o meu horário de treino está no Google Calendar, o meu horário de almoço está no Google Calendar, o meu horário de estudo está no Google Calendar, os meus compromissos de lazer estão no Google Calendar. Por quê? Porque assim eu consigo ter uma visibilidade exata de quais são os meus tempos livres. Então, ou seja, se tem um espaço não preenchido no meu Google Calendar, significa que aquele espaço realmente está livre para eu poder usar do jeito que eu quiser. E por fim, eu uso o ClickUp para minha organização de longo prazo, né? É no ClickUp que estão todos os projetos que eu estou envolvido, né? Tanto os da empresa quanto os pessoais. É no ClickUp que estão todas as tarefas que eu preciso executar, inclusive a descrição, um checklist, alguma coisa, comentários, né? Algo assim mais específico da tarefa, tá tudo lá no ClickUp, né? Eu usei durante muito tempo o Trello, mas uma grande dor que eu tinha é que eu não conseguia olhar vários cards de boards diferentes no Trello, né? O ClickUp me permite isso, e aí quando eu conheci o ClickUp e essa funcionalidade, eu migrei definitivamente para o ClickUp. E aí vamos para a estrutura da minha metodologia, né? É bom dizer que essa metodologia que eu criei para mim, ela é uma salada de Get Things Done, com Scrum, com Kanban. Então eu fui tendo contato aí ao longo dos anos com muitas metodologias de gestão de projeto, né? Acho que por conta de eu trabalhar com desenvolvimento de software, e fui vendo o que era bom, o que não era bom, o que era burocrático, o que era simples, e aí eu fui moldando e adaptando um método de trabalho que funciona para mim, né? Bom, tudo começa com o processamento de ideias. Toda vez que eu tenho uma ideia nova, toda vez que alguém me avisa alguma coisa, toda vez que eu tenho alguma coisa que eu preciso anotar, eu vou lá e anoto no meu Todoist, né? Eu lanço como se fosse uma tarefa nova. Essa tarefa ela vai aparecer sem classificação lá no Todoist, então ela vai lá para o final. Chega no fim do dia, eu processo essas tarefas, né? Essas anotações. E aí o processamento, ele acontece da seguinte forma. Se for alguma coisa que não precisa ser feito agora, que eu não sei se eu vou fazer, que foi muito mais uma ideia do que de fato um compromisso, eu vou lá e coloco no backlog. Se for algo que eu sei que eu preciso fazer, eu vou lá e coloco no priorizado. Se for alguma coisa fácil de fazer, eu vou lá e faço na hora, né? Se for 5 minutinhos, eu vou lá e faço na hora. E assim eu termino o processamento dessas anotações, né? E aí depois desse processamento, quando que essas tarefas, né, que foram criadas, elas vão ser executadas? Isso daí eu defino no meu planejamento semanal. Não é à toa que muitos calendários têm o domingo como o primeiro dia da semana, né? Eu trato o domingo como o primeiro dia da semana e é o dia em que eu uso para organizar a minha semana, para planejar a minha semana. Então eu separo lá uma meia horinha e eu vou basicamente lá olhar no meu ClickUp e pensar assim, bom, o que eu tenho para fazer essa semana? Para eu descobrir isso, eu vou olhar nas minhas tarefas priorizadas e vou elencar. Bom, isso aqui eu preciso fazer essa semana. Beleza, eu vou fazer. Não, isso aqui eu preciso fazer, mas eu não vou fazer essa semana. Então, isso aqui vai continuar aqui paradinho.
nas tarefas priorizadas, né? O que for para fazer na semana, eu movo para a coluna a fazer. Aí depois que eu fiz isso, eu vou e olho todas as tarefas que elas estão na coluna a fazer para frente, né? E eu atualizo os status dessas tarefas. Então, se tem uma tarefa que está bloqueada, eu dou uma olhada se ela já foi desbloqueada. Se ela já tiver sido desbloqueada, eu volto para o to-do. Se tem uma tarefa em análise de qualidade, eu vejo se já foi analisada, ou eu vou lá e faço a análise de qualidade e encaminho ela para ser completa, ou volto pro a fazer, né? Então, eu processo tudo que já está em andamento, né? Eu vou lá e faço uma espécie de status report, entre aspas, de tudo que está em andamento. E nisso eu vou acabar descobrindo o que eu tenho para fazer ali na minha semana, né? Feito isso, eu abro a minha agenda, vejo quais são os compromissos que eu tenho na semana, e aí eu coloco ali num bloco de notas esses compromissos. Depois eu vou lá, copio do ClickUp todas as tarefas que eu tenho para fazer naquela semana, colo nesse bloco de notas, né? E aí eu vou separando, os compromissos eles já têm datas, né? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e aí eu vou vendo os espaços que eu tenho na agenda e vou preenchendo com as tarefas, né? E aí o que vai acontecer? Eu vou ter ali no meu bloco de notas um bloco de tarefas e compromissos da segunda, um bloco da terça, um bloco da quarta, um bloco da quinta, um bloco da sexta. Feito isso, eu jogo essas tarefas lá para o meu Todoist para as datas que elas vão ser executadas, né? Então as tarefas de segunda vão para segunda, as tarefas de terça vão para terça, as tarefas e os compromissos de quarta vão para quarta e assim sucessivamente, né? Essa é a grande maravilha do Todoist, em que eu consigo colocar uma tarefa para uma data especial, para um dia especial, e enquanto esse dia não chegar, essa tarefa não aparece para mim. Então eu não fico enchendo minha cabeça com coisa que não é importante eu saber agora, né? Isso me causa muito menos ansiedade, né? E aí, feito isso, né, eu vou pro planejamento do dia, né? O planejamento do dia eu sempre faço na noite anterior, né? Então, no caso que a gente está no domingo, né? Eu vou planejar a segunda-feira. Como que eu planejo a segunda-feira? Eu abro o meu calendário, eu vejo se tem algum compromisso que está no calendário que não está no Todoist e eu coloco esse compromisso, né? Às vezes escapa alguma coisa. E aí eu vou no meu Todoist e organizo as tarefas ali por ordem de execução, né? Eu sempre tento fazer o que é mais difícil no começo, o que é mais cognitivo ali no começo do dia, né? E aí, reunião, essas coisas eu vou deixando mais pro fim do dia. E aí eu organizo, eu faço essa organização e beleza, tá organizado o meu dia. No dia seguinte, a única coisa que eu tenho que fazer é abrir o meu Todoist e executar o que eu planejei para ser executado. Simples assim. Aí, detalhe, né? A gente precisa tomar cuidado para manter esse planejamento dentro da realidade, né? Lá no planejamento semanal, eu vou olhando assim os dias e eu tenho consciência que eu vou conseguir fazer 2, no máximo 3 tarefas assim no dia, entre tarefas e compromissos, né? E eu vou preenchendo os slots, digamos assim, de forma que seja executável, né, o que eu estou planejando, né? Quase sempre sobra tarefa, né? E aí, se sobrar tarefa, né, eu tenho mais tarefas do que tempo disponível para fazer essa tarefa, eu vou e priorizo. Eu falo, bom, isso aqui precisa ser essa semana, então isso entra e essa outra tarefa sai. E aí, o que não puder ser feito na semana, eu vou lá no ClickUp e volto a tarefa que estava ali na coluna a fazer para a coluna priorizados. Bom, conclusões finais aqui sobre esse método que eu apresentei para você. Primeiro de tudo, eu não tenho a pretensão aqui de cagar uma regra e falar do jeito que você tem que tocar a sua vida, né? O que eu estou fazendo eu estou apresentando o jeito que eu faço para organizar minha vida e talvez apresentando aí uma inspiração para você poder pegar o que você acha útil aqui do que eu apresentei para você e implementar na sua vida, né? Cada contexto é único, cada pessoa é única, né? Então eu acho que ninguém melhor do que você mesmo para saber o que cabe na sua organização e o que não cabe na organização da sua vida perante aí o método que eu apresentei para você, né? E para finalizar, algumas dicas, né? A primeira delas seja diligente com a sua agenda, né? Então,
aqui é muito simples. Se você não controlar a sua agenda, outra pessoa vai controlar por você. Isso é fato, né? Então, eu tenho o controle da minha própria agenda, né? E eu sendo muito diligente com a minha agenda, né? O que significa ser diligente com a agenda? É você ter todos os seus compromissos na agenda e você cumprir com a sua agenda, né? Você sendo diligente com a sua agenda, você consegue garantir que a sua agenda reflete a realidade e com isso você consegue ter um panorama aí da sua vida e consequentemente ser mais produtivo. Outra dica que eu tenho para você é você ir documentando com certa frequência o que você faz, né? Eu tento fazer isso semanalmente, né? É muito bom fazer isso porque você consegue ter sensação de progresso. Então, quando você volta, todo domingo lá eu volto na minha agenda e anoto, essa semana eu fiz isso, 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 isso e isso. Porra, caramba, eu fiz coisa pra caramba, né? Então, isso diminui um pouco a culpa de, às vezes, se sentir improdutivo, tá? Outra dica, anota tudo na hora. Você teve uma ideia? Para e anota. Você vai perder 5 segundos, 10 segundos. Anota lá no seu Todoist, num grupo de WhatsApp com você mesmo, faz do jeito que você quiser, mas anota tudo na hora. Por quê? Porque a sua cabeça é uma memória RAM, ela não é um HD. Você vai esquecer se você não anotar na hora. Outra dica, sempre priorize as suas tarefas por objetivo e não por dificuldade. O que eu quero dizer com isso? A dificuldade de fazer uma tarefa, a tarefa em si, ela é um meio, né? A tarefa é um meio para você conquistar um objetivo. Então, não importa muito se uma tarefa ela é muito difícil ou muito fácil. O que importa é qual objetivo você quer conquistar com aquela tarefa, né? Então, se for um objetivo mais urgente, alguma coisa assim, você prioriza essa tarefa primeiro, né? Você dá prioridade para essa tarefa, independente se ela for difícil ou fácil, tá? E para finalizar essas dicas, reserve a parte da manhã para você fazer tarefas criativas, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui na parte da tarde, mas o texto que eu escrevi, que deu base para esse vídeo, ele foi feito de manhã. Tá? Por quê? Porque de manhã você está com a cabeça mais fresca. Se for ali nos primeiros momentos da manhã, melhor ainda, porque não tem a loucura do horário útil ali, né? Do horário comercial de trabalho, gente te chamando no WhatsApp, gente te chamando no Slack, no Discord, né? Então, esse é um bom momento, né? Além de você estar com a cabeça fresca, você não vai ter menos interrupções, tá bom? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu sou o Moacir Moda, eu trabalho com internet há 15 anos, eu abri o meu primeiro CNPJ há 10 anos atrás e hoje eu empreendo no Tintim, que é um software que ajuda pequenas e médias empresas a venderem mais através da internet. Aqui no canal do Moa, eu compartilho os bastidores da minha empresa e compartilho também os meus aprendizados ao longo desses anos aí, empreendendo. Eu faço isso aqui no canal do Moa e também na newsletter do Moa, que é um e-mail que eu compartilho semanalmente, eu envio esse e-mail todo sábado, né? E nesse e-mail eu tenho texto, né? E por texto eu consigo me aprofundar muito mais nesses bastidores da minha empresa e também nas estratégias que eu aprendi aí ao longo dos anos empreendendo. Para você se inscrever na newsletter do Moa, basta tocar no link que está aqui na descrição, tá bom? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.